Olá, alunos e alunas do terceiro EJA, tanto da Escola Hortência quanto da Escola Ângela Teixeira. Hoje eu vou debater aqui com vocês os últimos 3 temas do nosso PET 2, que eu espero poder auxiliar vocês da melhor maneira possível, certinho? Vamos começar então, nesse primeiro momento aqui eu faço um debate sobre cultura popular e cultura erudita. Na verdade é um debate dentro de uma escola sociológica ali, que surge na década de 30, que é a Escola de Frankfurt. Entre os autores mais importantes da história de Frankfurt, nessa escola de Frankfurt, temos que destacar aqui Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Habermas, Honeth e assim por diante. Esses autores, que nós vamos trabalhar aqui primeiro seriam esses dois, que é o Adorno e o Horkheimer, que são autores extremamente críticos ao modelo de sociedade capitalista e esse modelo de sociedade que massifica, a cultura, que transforma a cultura nessa cultura massificada justamente para garantir um consumo daquela cultura e perdendo o significado que aquela cultura poderia ter. E aí eles vão fazer uma crítica ao que eles chamam de uma indústria cultural. Essa indústria cultural que ela tem enquanto objetivo aí, retroagir o pensamento das pessoas para garantir que essas pessoas consumam sem pensar. Em certa medida, então, esses autores aqui eles não estão tão distantes da nossa realidade. Se nós temos hoje, no nosso modelo de sociedade, uma cultura massificada de consumo, ela vem já sendo construída há um longo tempo. Essa cultura massificada de consumos é o que nos coloca aí a ponto de consumir coisas sem a mínima necessidade daquele consumo, certo? Sem pensar sobre aquele consumo. Essa indústria cultural, hoje, ela age pelos meios da internet. O nosso tempo livre, que seria um tempo de fruição, de preguiça, de dormir, de estar fazendo outras coisas, ele acaba sendo destinado aos nossos aparelhos celulares, para olhar ali redes sociais e tudo mais. E essas redes sociais, elas cuidam, para tornar o nosso tempo livre um tempo de consumo. Ela está a todo momento vendendo as coisas para a gente, certo? Então, é essa construção dessa indústria que transforma aí a nossa forma de consumo nessa sociedade. É isso que esses autores estavam falando. A partir do momento que o capitalismo ele sequestra a cultura para si, ele transforma ela numa grande massa sem forma de consumo. É consumir exclusivamente por consumir. Aqui eu coloco uma discussão da tolice do pensamento brasileiro e esse processo de desencantamento, que eu faço uma junção entre Weber e Gessé Souza. Max Weber aborda uma questão importante na atualidade, um processo que o mesmo chama de desencantamento do mundo. Basicamente, o mundo antes tinha os seus encantamentos místicos e tudo mais, e com a Revolução Iluminista nós partimos aí para um mundo extremamente racionalizado e burocrático. Para o autor, esse processo de racionalização do mundo não segue uma linha constante e evolutiva. Não é como se nós tivéssemos tornado mais inteligente, ou que a gente saiba tudo sobre as condições de vida que nos envolve. E é justamente nesse ponto aqui que eu faço esse debate. Essa indústria cultural e esses padrões de consumo e a forma como é passado isso para a gente, transforma a gente nessa massa disforme, sem pensar com relação à realidade em si. Gessé Souza, que é esse autor, sociólogo brasileiro, ele escreve um livro chamado A Tolice da Inteligência do Brasileiro, e ele aborda justamente essa questão, de como é vendido essa ideia e como essa ideia é compartilhada para roubar os recursos brasileiros. Ou seja, para que o brasileiro ele acredite, que existe um processo de merecimento de que as pessoas sejam ricas. Que aquelas pessoas são ricas e felizes e elas não são somente ricas e felizes, elas têm que saber que elas são legitimadas em serem ricas e felizes. E aí nós temos inúmeros processos dentro da televisão, dentro dos jornais, dentro das revistas, que mostram aí esse discurso meritocrático. Faz com que as pessoas acreditem que existe essa meritocracia, mas essa meritocracia ela não se confirma na realidade, certo? Então, o que o Gessé coloca é que essa internet, a internet, ela toma o espaço do debate público e cria uma polarização muito simples da realidade. Essa internet, ela tira a legitimidade do debate público
E essa mesma internet, ela se encontra sob o domínio dessa classe dominante. E essa classe dominante que cria essa indústria cultural para o consumo desenfreado das pessoas e para que as pessoas não tenham nem tempo de pensar sobre a sua realidade. Atividade número 1. Sobre o conceito de indústria cultural desenvolvido pela Escola de Frankfurt, é possível afirmar que a indústria cultural é uma forma do capitalismo auxiliar na difusão da cultura, garantindo acesso a todos. Não. A indústria cultural é quando transforma essa cultura em algo presente na vida de todos. Sendo assim, então a indústria é excelente para a democracia, não. Toda manifestação dessa indústria visa o consumo. Para tal, a mesma mantém as mesmas formas de se narrar história, mudando somente o momento que essas histórias serão contadas. Certo. Indústria cultural nada tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo. Não. Então seria aqui letra C. Atividade 2. A teoria crítica tem como base a praxis social. A teoria crítica é a teoria que está por trás dessa escola de Frankfurt, desses autores. A praxis social desenvolvida por Marx. Podemos entender por teoria crítica formas de pensar um novo modelo de sociedade dentro do capitalismo. Não? Teoria sem embasamento e de pouca influência social no momento. Tanto é que esses pensadores não... É uma teoria que prega a ausência de neutralidade, busca analisar as condições sociopolíticas e econômicas, visando a transformação da realidade. Sim. Visava o fim da civilização como conhecemos. Não. Acusava os regimes socialistas de pensar a humanidade como unidade e não individualidade. Também não. Né? Seria a letra C. Direitos humanos. Né? Os direitos humanos, que é um tema também que é necessário ser debatido. Né? É um tema aí que foi cooptado de uma maneira completamente errada, né? As pessoas acham que direitos humanos é para defesa somente de bandidos, mas direitos humanos é um direito que nos serve, que surge ali no pós-guerra, né? No pós-segunda guerra, depois das inúmeras atrocidades que acontecem ali na Europa, para garantir um direito de uma humanidade, um direito à vida, um direito às pessoas estarem em sociedade. Então, quando você se coloca contra o direito humano, né? Você está se colocando contra a humanidade, essa é a verdade, né? Não se pode reduzir os aspectos punitivos, né? A punição na sociedade é uma questão da barbárie. A pessoa, mas o fulano matou, teria que morrer também. Eu entendo esse tipo de pensamento, mas esse tipo de pensamento ele não pode ser um pensamento que se traduz com a realidade, certo? Porque nós recairíamos novamente numa questão extremamente bárbara, selvagem, problemática, de lidar com problemas que são problemas de humanidade, certo? Então, o direito humano é um direito a todo o ser humano, um direito à vida daquele ser humano, um direito a respeito à vida daquele ser humano, certo? Então, não é razoável que a polícia mate todo mundo. Não é razoável que as pessoas resolvam seus conflitos entre elas de uma forma violenta. Não é razoável, até para a sobrevivência da nossa sociedade. Nós já tivemos momentos no qual os conflitos foram resolvidos mediante a arma e violência. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras do Iraque, guerra do Oriente Médio, assim por diante. E isso nunca trouxe bons resultados civilizatórios para a humanidade. Existem críticas aos direitos humanos? Existem críticas aos direitos humanos, né? Foucault, que é um autor que vai fazer essa crítica, ele vai dizer que esse direito humano, na verdade, ele não protege a todos os humanos, né? Ele, na verdade, é um direito muito mais para corroborar, né, e legislar a favor das classes dominantes, burguesas e brancas, do que legislar para todos os humanos, né? Legislar para todos os corpos humanos. Atividade 1. Sobre o conceito de direitos humanos e os problemas que o cercam, é possível afirmar que o conceito é bem aceito por todos os autores das ciências sociais? Não. Direitos humanos foram criados para defender os interesses de todos os seres humanos, mas no final defende o interesse de uma pequena parcela, no caso, as parcelas reprimidas da sociedade. Não. A principal crítica aos direitos humanos é sobre sua criação pela burguesia. No final, naquilo que tange seu texto e sua prática, acaba que os que são vistos como humanos fazem parte de uma classe dominante. Fato. Por direitos humanos, podemos entender as inclusão... Nossa senhora, meu português está horroroso, preciso revisar esses textos. Podemos entender a inclusão de toda e qualquer espécie que tenha relação com os seres humanos.
Não. No Brasil temos uma alta defesa dos princípios que regem os direitos humanos. Também não. Seria a letra C aqui. Ainda tratando de direitos humanos e suas possíveis desigualdades, não podemos afirmar que o capitalismo não oferece nenhum tipo de empecilho ao desenvolvimento da plenitude dos direitos humanos. Lógico que ele oferece empecilhos. Poxa, o capitalismo, na verdade, ele é um problema central para os direitos humanos. É um fator de complicação falar de direitos humanos em uma sociedade desigual como a nossa. Sim, os direitos humanos, apesar de sua importância, apresentam como princípios de vida para uma classe social privilegiada. Sim, também. É impossível falarmos de um direito que atinge a todos quando vivemos em uma modesta sociedade racista, machista, homofóbica, etc. Sim, para uma prática efetiva dos direitos humanos é necessário viver em uma sociedade mais igualitária. Sim, também. Então aqui seria a letra A. Movimentos sociais e suas características. Aqui eu vou ser bastante sucinto e vou falar para vocês o que vocês precisam dominar sobre a relação de movimentos sociais. São essas três coisinhas aqui, ó. Todo movimento social ele possui identidade, agente opositor e um projeto. A identidade é aquilo que define aquele movimento, né? Qual a pauta daquele movimento. O agente opositor é aqueles que se opõem àquele movimento. E um projeto é aquilo que se fundamenta e se organiza aquele movimento. O que aquele movimento quer buscar? Existe legitimidade desses movimentos sociais quando há desigualdade no nosso modelo de sociedade, certo? Aqui eu coloquei alguns movimentos sociais, né? Aqui a Gaviões da Fiel protestando contra o governo que está, o Black Lives Matter, né, protestando contra a violência social, o MST, que é um movimento extremamente maltratado pela mídia, pela cabeça das pessoas, que é um movimento de reforma agrária, né, porque há uma alta concentração de terra, movimento indígena que passa por uma incompreensão das pessoas sobre as relações indígenas na sociedade, que é um movimento também importante das sociedades tradicionais, né. Esses movimentos sociais eles são importantes na busca por uma sociedade mais justa, mais equiparada entre os indivíduos que a compõem. Aqui eu coloquei algumas definições, né, de autores como Axel Honneth. O Axel Honneth ele vai colocar que existem em nossa construção enquanto sujeitos sociais dois tipos de estrutura. Uma estrutura psíquica, né, psicológica, e uma estrutura social. Na estrutura psíquica nós temos o amor e o respeito, a estrutura social nós temos o direito e a solidariedade. A negação das estruturas psíquicas ou das estruturas sociais validam o comportamento de determinados movimentos sociais. Quando o que contradiz o amor seria o maus tratos. O que contradiz o respeito, o desrespeito. O que contradiz o direito, a privação de direitos. O que contradiz a solidariedade dentro da sociologia você tem que entender enquanto um termo de funcionamento da sociedade, né, onde os indivíduos se encontram ligados um ao outro, seria a degradação moral. A negação de qualquer um desses, né, ou seja, se o indivíduo sofrer maus tratos, se ele for desrespeitado, se ele não tiver todos os seus direitos garantidos, se ele não fizer parte, né, não se sentir parte daquela sociedade, valida o comportamento daqueles indivíduos e na organização desses movimentos sociais, certo? A contribuição fundamental da teoria do Honneth, que é a teoria que nós chamamos de reconhecimento, é a sua capacidade de articulação entre uma dimensão individual e dimensão coletiva. A relação entre o indivíduo e o grupo é fundamental para pensarmos a construção do indivíduo em busca desse reconhecimento. É no grupo, né, é na validação da sociedade que se constrói autoconfiança, autorrespeito, autoestima consigo mesmo. Você sozinho, você não conquista isso a partir do momento que a sociedade ela te nega isso. Certo? Basta você pegar aqui negros, né? Eles sofrem maus tratos, sofrem desrespeito, sofrem privação de direitos, sofrem degradação moral. Mulheres, homoafetivos e assim por diante. Certo? Sobre a noção de movimentos sociais e suas características, não podemos afirmar que os movimentos sociais são espaços de aprendizagem coletiva, fonte de inovação e matriz geradora de saber. Sim, movimentos sociais são isso. Se quisermos analisar o movimento social, é necessário considerar a conjuntura política, econômica e sociocultural de um determinado local. O movimento social negro no Brasil, apesar de ser um movimento social negro, ele tem pautas diferentes e lutas diferentes do movimento social negro dos Estados Unidos e assim por diante. Em um primeiro momento, né, os movimentos sociais de maior destaque foram os trabalhadores. Tais movimentos ficam conhecidos como de redistribuição. Sim, os movimentos sociais são ferramentas de empoderamento de grupos da sociedade civil. Sim,
E aqui eu comi alguma letra, né? Porque tinha que ter mais uma letra aqui, porque todas essas aqui estão corretas, faltam incorretas, certo? Então essa questão aqui está furada. Atividade 2, não precisa fazer, viu, gente? Atividade 2. Sobre os 3 conceitos necessários para ser um movimento social e suas definições, não podemos afirmar que, por projeto, podemos entender que é o fundamento sobre o qual se organiza o movimento. Qual o projeto ou proposta do mesmo para a sociedade. Sim, a identidade é algo pouco influente, não. Desculpa. O movimento social deve possuir caráter identitário. Quem faz parte, quem pode fazer parte, quais os grupos de pessoas que acabar com essas reivindicações. Sim, os movimentos sociais possuem sempre um agente opositor, qual seja aquele que se opõe às suas demandas, que acha mesmo injusta. Sim, também. Então aqui seria a letra B. Lembrando que essas pautas aqui do identitarismo e da identidade é muito ligada ao conceito de Axel Honneth, né, desse autor do reconhecimento. Tem aí movimentos sociais, né, e pessoas já teóricos que vão dizer que essa pauta aí do identitarismo não é uma pauta aí realmente para explicar esses movimentos sociais, certo? Eu acho que é isso, né? Aqui nós temos os exercícios complementares, mas eu vou encerrar por aqui e depois eu discuto eles em outro momento. Obrigado e até a próxima.